Cristiane, Gerson, Rita, Pamela e Vanessa, que é o grupo de 4, que vocês vão fazer com os pescadores, né? Isso. Práticas, ok. Aí já teriam as técnicas usadas nas oficinas, legal. Tá. Aí tem o grupo 2, que é a capacitação dos professores em competências socioemocionais, né? Que é o grupo da Luma e da Mila, ok. O grupo 3, que é o do Guilherme, que ele ia... Não, o resumo está mais abaixo, é isso, Guilherme? Vou botar aqui para cima. Eu tenho que ajustar ali no formato, porque eu não quis deixar muito grande junto ali. Ah, tá, que tá grandão, né? Tá. Ah, Aí tem o grupo 4, que é o jogo interdisciplinar para ensino médio, né, do CIEP. O tema é Alemanha. Não, é da Laís e do Tiago. Eu achei que eles iam fazer alguma coisa de biologia, porque o Tiago é professor de biologia, né? Não, pois é, mas na escola dele, eles separaram cada turma para cada professor e Ah, tinha um tema que era um país que fosse participar da Copa. E aí ah, ele era interdisciplinar, você podia fazer o que quisesse, entendeu? Passar uma prova, passar um trabalho, fazer tipo uma feira de ciência. Aí ele foi com a Alemanha. E a gente vai pegar outra turma também, porque acho que esqueceram de uma turma lá, que ele me falou semana passada. Uma turma ficou sem nenhum professor. Aí a diretora deixou escolher quem quisesse, eles escolheram o Thiago. E aí, só que a gente vai fazer outra coisa, a gente não vai fazer uma turma menor. Aí a tá. gente está pensando em fazer uma sala de aula invertida. Se eu não me engano, não lembro qual o país que eles pegaram, se é Suíça ou não. Ele me falou no áudio. E aí a gente está pensando em fazer uma sala de aula invertida e falar para eles, eu vou escolher um tema sobre o país, vai separar, e eles vão dar a aula que eles gostariam de ter. Então, sobre esse tema. E aí eles podem, ficariam livres de fazer o que quiserem. Teatro, gincana, vídeo que eles quisessem fazer. Mas esse a gente não fechou ainda não. Mas vai ter outra turma menorzinha porque esqueceram, coitados. Entendi. Não, tá jóia, então. Uma turma menorzinha que eles esqueceram. O grupo 5 seria de metodologias ativas para crianças com deficiência. A Adriana e a Renata iam ajudar a isso? A Adriana está aí? Sim. Ótimo. A Renata, isso, iria me ajudar. Tá jóia. E vocês estão abertos também para a participação de mais gente, né? Sim. Tá, maravilha. Boa noite, Maiara. Eu vi que chegou mais gente, mas eu só não conseguia acompanhar aqui. O que mais? Aí tem outro que foi Renata que propôs, né? Assim, que é de metodologias ativas para a disciplina de RP, que é uma disciplina que eu dou, né? Mas assim, sem problemas. Até porque eu já tenho um outro grupo que decidiu fazer uma para uma outra disciplina minha, que é de narrativas transmediáticas, né? Que é o grupo do Patrick, da Érica e da Júlia, né? Eu achei ótimo. Aí tem um que é a mídia na literatura, que é da Ana Carla, do Virgílio e da Manu. Oi, tá me Tem... ouvindo? Oi, tô. Ah, tá. Só para avisar que o trabalho esse da mídia na literatura. Foi uma ideia minha, assim, eu coloquei acho que foi na semana passada ou retrasada, que eu estava querendo trabalhar um pouco em cima desse tema, porque também tem a ver um pouco com a minha pesquisa. E aí o Virgílio e a Manu vieram falar comigo e aí a gente vai pensar, então, ainda como a gente vai trazer essa coisa, a gente talvez possa expandir não só na literatura, mas para ficção, mas a ideia é de oficina mesmo. Tá. E tem espaço, de repente, caso mais alguém queira. Ah, a gente tinha. Eu esqueci de ver isso com você, Renata, da gente pegar a pauta, né? Para dar uma olhada, Renata Monti, para a gente dar uma olhada se todo mundo já está com grupo,
como é que tá, né? O que mais? E aí tem o da Letícia, a arte de rua em sala de aula. Eu falei sobre isso acho que há 2 semanas atrás, que semana passada eu não tinha conseguido vir. A Paola se interessou de fazer comigo, e ela é professora de, se não me engano, ensino fundamental, de artes, né? E aí ela tinha ficado da gente conversar, só que eu não consegui falar com ela depois. E eu tenho, assim, 2 opções de caminho. Se alguém de escola, né, que tenha já essa experiência, quiser fazer, aí eu acho que é legal por ter esse olhar da disciplina, e eu acho que dá para fazer envolvendo diferentes disciplinas, como eu até coloquei aí, tipo português ou geografia, própria arte. Mas eu também acho que pode ser feito como oficina, também no sentido de falar de uma forma mais histórica, ou das pessoas interagirem com o entorno, né, do lugar, enfim, com o que acontece ali em volta, o que faz parte do dia a dia dela, né? Então, acho que tem 2 caminhos aí, vou depender de se alguém mais entrar, enfim, aí como é que a gente consegue organizar isso. Maravilha. Deixa eu ver. E tem alguém. Eu acho que eu acho que então seriam 9 propostas, né, por enquanto. Aí aqui no final está a proposta do Guilherme. Vocês já começaram escrevendo aqui. A Cíntia, por exemplo, já começou aí fazendo a proposta dela aqui. Oi, boa noite, professora. Desculpa não abrir a câmera que eu estou dirigindo. Mas Cíntia, fica então, atenta aí. tá bom, pode deixar. Primeiramente, eu queria só avisar que tá como trabalho individual, não é porque eu sou antipática, não. É porque a minha agenda agora de trabalho em novembro está muito inesperada, então eu não estou conseguindo me programar. Fiquei com medo de deixar alguém na mão, né, com trabalho em grupo, mas eu coloquei a proposta, né, para desenvolver e já tenho continuado, já está diferente um pouquinho, já está bem mais amadurecido do que está essa proposta inicial aí no compartilhado, né? E eu até fiquei em dúvida se eu devo ir atualizando aí nesse compartilhado com vocês, ou se agora eu seguro um pouquinho e isso vai ser tratado com um professor direcionado. Desculpa se já falaram isso, né? Que o sinal também está um pouco ruim aqui no caminho. Mas só para eu entender a sistemática, agora vai ter um professor que vai me orientar, é isso, Fátima, para essa próxima etapa? A gente tinha pensado, Cíntia, dependendo, né, de como fossem os trabalhos. Assim, essas aulas seriam aulas, até o final, né, seriam aulas de orientação, né? E aí seriam aulas assim, para a gente tirando dúvida, pensando coisas. E aí, se a gente sentir que, de repente, é melhor fazer uma coisa mais personalizada, assim, por exemplo, Letícia trabalha com artes, então quem aqui dos professores trabalha com artes é Letícia também, a xará, né? Então, se a gente achasse, né, que teria essa necessidade, a gente faria isso. Ou então a gente vai tirando as dúvidas aqui durante a aula com todo mundo junto mesmo, à medida legal. que realmente é uma... A gente nunca deu esse curso antes, né? Então é novo para a gente também essa dinâmica. Está todo mundo se conhecendo. Todo mundo, a gente está literalmente construindo juntos, né? Legal. Então, e assim, eu peguei o modelo, né, que vocês disponibilizaram e mais para o relatório. Relatório, isso. Aula, a gente deixou um pouco mais aberto. Quer dizer, é claro, como todo plano de aula, vai conter qual é o conteúdo da disciplina, quais são os objetivos daquela aula, né? Quais são as metodologias a serem usadas. E aí, a gente falou aqui um pouquinho mais cedo, não sei se você estava, sempre bom repetir, que vai chegar. Que assim, à medida que vocês consigam também fazer uma fundamentação, né, de porquê da escolha da metodologia, qual é o referencial teórico, né, que fundamenta essa metodologia, quais são os autores. Isso seria interessante também, porque aí a gente tentaria, talvez, no final, propor um livro, né,
com cada um dos trabalhos. Então, acho que podia ser legal também, que aí, de repente, gerava uma publicação. E Mas, esse relatório ele é entregue, vai ser entregue agora, nesse dia 21, né? a ideia era essa, que seria Ok. nosso último dia de aula. E aí cada um faria uma apresentação, como são 9 grupos, Uhum. tem que ser uma apresentação realmente sucinta, né? 10 minutinhos, 12, eu acho, para cada Tá. grupo, só para, né, dar uma ideia geral. Eu acho que a gente pode compartilhar, se vocês não se importarem, né? De todos Ai, vai ser compartilhar ótimo. trabalhos, né? Aí é isso. E o relatório, até a Alessandra colocou um modelo de relatório, que a gente Isso. viu, que é lá do Intercom, do Expocom, que é exatamente, enfim, um relatório que fala um pouquinho do processo, né, de feitura do trabalho de vocês, desse projeto final, né? Isso. A gente deixa a logomarca lá em cima, que tem um cabeçalho do evento, ou a gente tira, foi só para pegar a estrutura? Eu nem sei o que fazer, né, porque se a gente deixa, não é oficial, se a gente tira, parece também que a gente está roubando, assim, descaradamente, né? Eu acho que vai do gosto do freguês, Fátima. Eu acho que não tem nenhum problema, Cíntia. Você pode. Só. Então, para explicar, é para ser só uma estrutura, não tem nenhum problema. Tá. Acho que tem que tirar. Então, pode ser ter que tirar, pode ser uma boa sugestão de Vanessa, ter que tirar. Eu diria que não tem que tirar, mas pode. É de bom tom. Se quiser, É o formato, não tem problema. Não, mas assim, a gente está pegando o formato, a gente não está roubando assim de ninguém, né? Tá bom. Eu sou super preocupada com questões de plágio, né? De, sei lá, né? É um cuidado enorme que a gente tem que ter, mas eu acho que é assim. Acho que como é estrutura, eu acho que não é grave. A gente, por exemplo, a gente está muito acostumado a pensar em estrutura de artigo científico, você já deve ter visto isso, a gente costuma usar o da Compós. Isso. Né? Então, é nesse sentido que a gente está fazendo, tá, gente? Só para a gente ter um padrãozinho, a gente não está querendo Tá ótimo. sair da linha de forma alguma. Aí, agora, eu acho que esse desenvolvimento talvez seja melhor vocês. O Guilherme está fazendo aqui uma coisa, talvez seja interessante vocês criarem os grupinhos de vocês, para vocês irem conversando. Eu acho que talvez seja melhor cada um ir fazendo o seu, né? Porque será que aquele documento no Google Drive não vai ficar muito gigantesco se todo mundo jogar lá? Eu, na verdade, eu não sei. Uma sugestão. Resumos, né? Desculpa, Zé. Não, perdão, Guilherme. Pode falar primeiro, depois eu falo. Eu percebi assim, que foi uma dinâmica bem espontânea que aconteceu com o documento, de que alguns grupos se formaram espontaneamente anterior ao documento, e algumas pessoas, acho que como eu e mais os 2 alunos, colocaram o seu projeto lá, convidando quem quisesse participar. Sim. Eu acho que, de certa forma, os grupos já se formaram, né? Algumas pessoas que não estão querendo ter que estar dispostas aos prazos uns dos outros, já também decidiram fazer sozinhas. Então, acho que os grupos se formaram e eles se articulam. Não sei se, né? A gente pode vir a receber mais alguém também nesse meio tempo, mas aí tem que ver o que a pessoa vai conseguir aderir ou não. Eu tenho uma proposta basicamente de mostrar o que eu já iria fazer e a pessoa pensar o que dela ela consegue aderir ali dentro. Né? A minha proposta vai ser essa. Agora, eu não sei, daí quanto ao resto pode debater um pouco agora, mas eu acho que tem coisas que fica até meio confuso, né? Como vocês estão dizendo. Eu não sei, de repente. Eu realmente estou na dúvida. Quero até ouvir vocês. Porque, por um lado, se todo mundo for colocando, a gente vai olhando, vai vendo o desenvolvimento, pode dar sugestões. Acho que talvez funcione. É só cada grupo, de repente, manter essa ideia, né? Grupo 1 aí, assim, grupo 2. A gente pode deixar um resuminho dos grupos na primeira página, e vocês irem nas páginas subsequentes, né? Cada um ir desenvolvendo o seu,
Isso aí todo mundo teria acesso ao trabalho de todo mundo também, né? Também tem que saber. Isso é bastante inovador. Não, tem que saber. Isso eu vi, isso é legal, sei lá, porque aí você pode dar opinião para um grupo, sei lá, você manda. É como se estivesse fazendo uma troca assim, o tempo todo, né? Não que a gente vai ficar olhando o trabalho dos outros grupos, que eu acho que todo mundo está tão cheio de coisa para fazer que vai ser até difícil. Ninguém quase que tem tempo nem de fazer o seu, né, Vanessa? Exato. Mas que seria interessante estar ali aberto, é diferente, não sei. Não, mas assim, nós, né, eu, Zé. Oi, Ale, seja bem-vinda. A gente quer ouvir vocês também. A gente está conversando, Ale, um pouquinho sobre. Assim, os grupos já estão basicamente formados, né? Eu não sei se alguém está sem grupo, né? Ou você vai fazer sozinho, enfim. A gente tem que checar isso. Eu vou checar depois com a pauta para ver se tem alguém que está sem grupo. E aí, Ale, aí a gente comentou, né, que essa aula e a próxima vão ser aulas de orientação, mas está tudo assim muito aberto, a gente está decidindo juntos, né, se a gente vai fazer salas separadas. Eu estou achando que não, né, estou achando que está todo mundo, a gente, né, não estou sentindo essa necessidade, não sei como é que vocês estão vendo. A gente vai ter um encontro no dia 7, nesse horário? Vamos, né? Dia 7 vamos, aí dia 14 eu acho que é feriado, que foi aqui no estado do Rio, né, o governador parece que mudou o feriado do Dia do Servidor Público, que eu nunca sei quando gente, se é hoje, se foi sexta-feira. Foi sexta-feira. Aí sexta, passou para dia 14. Passou para dia 14 justamente porque aí não perderia um dia, né? Então a gente não teria o 14 e no 21 seria já a entrega dos trabalhos e as apresentações. Tá, 28/10. A Pamela está botando aqui. 28 dia do funcionário público, isso mesmo. Eu acho que é isso, né? E aí a gente está decidindo, outra coisa que a gente está pensando também, Alessandra, se você tem alguma opinião sobre isso, eu realmente não sei, porque algumas pessoas já estão desenvolvendo o plano de aula lá naquele documento do Google Drive, né? E aí o que a gente estávamos falando exatamente se as pessoas continuam fazendo isso, que aí todo mundo vai ter acesso ao trabalho de todo mundo, né, e tal, ou se elas fazem separado e depois entregam, enfim. Era o que a gente estou deixando aqui aberto, né, das pessoas pensarem. Eu acho. Oi, gente, boa noite, dá licença. Boa noite. Desculpa de interromper, Fátima, mas eu acho que a gente podia fazer, então, uma pasta no Drive, e aí cada grupo sobe um documento de texto com as suas ideias, Tá. e aí fica acessível do mesmo jeito, só que aí fica dividido entre os 9 grupos, porque eu acho que se ficar todo mundo naquele mesmo documento, vai ficar um documento de 30 páginas, e aí vai ter que ficar rolando. Isso que eu ia comentar. Pode ser uma pastinha. Tá joia, então. A gente tenta, então, montar a pastinha, né? A gente tem que fazer a pastinha e mandar para vocês, né? A gente faz isso durante a semana. Então tá. A Renata perguntou se vocês podem enviar por e-mail os trabalhos, Renata, à medida que vão sendo feitos, é isso? Acho que é o link da pasta, né? Acho que era o link da pasta que a Rê poderia criar. Tá, eu vou então abrir uma pasta liberada. Eu nunca fiz isso, mas vou tentar então fazer. Vai tirar de letra. O que mais? Uma dúvida, Fátima.
É a Cris, aqui, deixa eu abrir aqui. Eu sei, eu vi você. Uma dúvida. Esse documento que a gente está fazendo em cima desse modelo que vocês passaram para a gente, né? Até a gente já está fazendo, né? A Pamela está cuidando mais dessa parte aí que ela começou, a gente também está todo mundo se envolvendo aí. E a gente ficou na dúvida que se os planos de aula, se eles vão estar dentro desse documento ou se eles ficam fora, numa coisa à parte. A gente ficou na dúvida agora. Eu acho que eles ficam fora, né? O documento é só um relatório. Não é isso, Ale? O documento é só o relatório do como é que vocês fizeram. Explicando as metodologias Sim, e tal. Quando se a gente faz um outro documento à parte. Sim, aí bota o nome do grupo ou o título para a gente poder identificar, mas acho que a parte fica mais fácil, né? Porque vocês podem brincar com o formato do plano de aula e o relatório é um pouco mais engessado, tem alguns elementos, né? Deve ser tem coisa do evento. Por isso. Então tá. Até bom, porque no nosso caso, como a gente deve fazer algumas coisas diferentes, tipo 3 propostas de aula diferentes, aí se ficasse uma coisa ia ficar muito grande, a gente estava ficando preocupado também com isso. Não, com certeza. Ó, a Rê já criou a pasta. Então, maravilha. Obrigada, Rê. Tá, a Rê está pedindo aqui no chat para ver se vocês conseguem abrir a pasta. Que eu ia comentar. Não só abrir, tenta botar coisa dentro, só para exercício mesmo, né? Porque às vezes vocês querem só subir, não quer criar lá de dentro, não sei. Só para ver. Eu só não sei se você... Aí você tem que já compartilhar com todo mundo, é isso? Essa pasta? Esse link não é do Docs, não é de uma pasta. Esse link é de um doc. É um link do Drive que ela está querendo compartilhar? Deixa eu ver aqui. Esse é o link do doc, Esse é o link do doc. A gente tem que... Onde é que está esse doc? Onde é que esse link está? Em drive.google.com, se alguém estiver usando o Google, está associado à conta que você está usando em drive.google.com. Mas ele não está no drive do Cybercog? Isso aqui é muito... Eu sou péssima no Google Drive, gente. Eu sou totalmente uma pessoa de Word. O Drive é relativo ao usuário que está logado. Quem estiver logado com o usuário do Cybercog vai ter o Drive do Cybercog, podendo convidar os outros. Pois é, então. Só que eu não estou conseguindo... Mas, Fátima, você está falando do quê? Desse link para a pasta que eu criei agora? Ou dos trabalhos? Não, pera, a Renata colocou o link aqui. É outro e-mail que a gente criou, porque o nosso drive do Cybercog está cheio. Aí esse e-mail aqui, por isso que você não está cheio. Diz que eu não tenho permissão quando eu tento copiar alguma coisa para ele. Você tem que abrir e deixar todo mundo que tem o link virar editor. Tem que...
que compartilhar com todo mundo, não é isso? Mas para Não, mim não tá aqui. precisa. Só Qualquer ela pessoa com editar. link pode ver. Ah, não, mas está como Então, leitor, beleza, editor. Tá, agora atualizou. Vê se você consegue, por favor. Vou tentar. Acho que agora todo mundo vai conseguir. Ah, tá. Eu acho que sim, agora. Agora está funcionando Aparece, trabalhe os cursos para de subir. metodologia e solte os arquivos aqui. Aliás, bem coloridinho. Chega a ser fofo. Foi. Acabei de botar uma coisa ali, vou tirar. Tá. Oi, mas ela deu permissão só para a Alessandra? Eu tentei copiar agora, não deu. Tem que dar para... Bom, Eu achei que ela colocou para todo mundo, não? Eu saí e cliquei de novo no link, porque quando eu tentei mantendo no link, tem que dar uma atualizada, deu ruim. senão... Não funcionava ainda. Estou até vendo o conteúdo que a Lia colocou aqui. Acabei de tirar. Era do Casimiro, um trechozinho falando mal da comunicação tradicional, como ensina nas universidades. Já sumiu já aqui também. Botei até o meu aqui, subiu um arquivozinho ali. Botei o estatuto da UFMA, joguei lá o estatuto da UFMA. Então vou testar. Tá tudo certo. Já tem 3 documentos lá. Imagem, né, Guilherme? Isso. Todo mundo pode, né? Eu até coloquei lá as propostas de trabalho, o arquivo da proposta de trabalho, eu coloquei lá dentro, só para testar e funcionou também. Funcionou? Então, eu acho que todo mundo deve conseguir, né? Maravilha. Tirei a imagem só para não confundir. Eu acho que alguém também, sem querer, pode deletar um do outro, né? Tem que cuidar. Sim, isso acontece, mas é um... Gente, então, não deletem, pelo amor de Deus. Mas a gente vai ficar trabalhando por ali, então? Ou vai... Não necessariamente, vocês podem até trabalhar fora e carregar. Depois carregar. Exato. Ponto. Né? Eu acho que aí vocês podem ficar mais à vontade. Viu? A Alessandra jogou na lixeira, mas mesmo depois de uma coisa estar na lixeira, eu consegui fazer o download aqui. Opa! Tem que deletar, se for um documento que você não queira que ninguém baixe, você tem que deletar da lixeira. O Casimiro aqui está assistindo. E você fazia direito, você fazia medicina, você fazia economia... Ou você fazia direito, fazia medicina, fazia aquele... Esse aí é o hack. Chegou o hack. Algo que poderia ser usado depois. Só tirei porque eu estava bagunçando, mas poderia ser acessado. É público, dados públicos. Não coloquem nada... Sensível. Não coloquem os nudes? Não, por favor. Não coloquem os nudes lá. Nem por engano. Ai. Chegou o Marlon. O Marlon está com um grupo? Vamos perguntar aí. Solange? Você está aí? Eu Oi, também gente. Se Solange, Marlon... Eu estou sem grupo ainda. Marlon está sem grupo, né? Tô. Então, olha só. Então, acho que podia colocar aqui o link de novo. Porque... será que você coloca de novo? Porque o Marlon entrou agora, ele não vai ver as mensagens de cima. E a gente botou tanto link aqui que eu já estou na dúvida de qual é qual. Gente, desculpa.
Não, pode falar, Guilherme. Eu queria ver, não preciso dizer agora, uma data para depois do dia 8, quando eu for apresentar esse primeiro módulo da aula, até para meus colegas junto que vão fazer, quem quiser participar mais aqui do grupo todo, para participar, uma data que ficava melhor, assim, para todo mundo. Pode ser uma quinta-feira de noite, para a maioria, não sei. Eu coloco uma sugestão, então, né, da data, e daí vocês avisam no grupo do Zap, por exemplo. Tá, Porque eu vou fazer uma aula piloto em cima do que eu quero. Eu quero fazer uma aula expositiva sobre as ferramentas e ideias que eu estou trazendo para a gente elaborar em cima. Tá. Aí você quer convidar a turma toda para participar. Boa. Não é boa, mas foi o convite. Não pode ser. Eu estou entendendo, expor os 10 minutinhos vai ser muito pouco, né? Isso que eu estou querendo dizer. É um tipo assim. Pode marcar fora do horário de aula, Um dia, tipo assim, 40 minutos, 1 hora, assim. Pode ser uma quinta, uma quarta. Tá. Quinta, deixa eu ver, eu dou aula, mas a minha aula acaba às 4. Então, acho que dá. Tem que ver se eu consigo chegar em casa. Tadinha da Solange, ela tá com a garganta inflamada. Não, fica tranquila. Só queria saber, Solange, se você tá com um grupo, se você vai fazer sozinha. E tá alinhando com Samantha, tá ótimo, perfeito. A Renata Monti colocou aqui a pasta, os grupos. Tem 2 links, então, Marlon e Solange. O primeiro link são os grupos de trabalho. As pessoas foram se organizando, as pessoas foram fazendo grupo, né? E vão fazer juntos. Então, aí tem uma descrição breve do que é o trabalho de cada um, de cada grupo, para quem quiser se associar, tá? Para quem quiser entrar nos grupos. E a gente criou hoje uma pasta para vocês subirem os trabalhos. Que aí vocês podem tanto já ir fazendo lá o trabalho de vocês no Google Drive, ou simplesmente fazer a parte e lá mais próximo da data de entrega subir para a pasta. Mas então, Solange já está alinhando uma proposta com Samantha. Se você puder depois, Solange, não precisa ser agora, tá? Pode ser o horário que vocês tiverem, coloca lá a tua proposta com a Samantha, uma descriçãozinha breve, tá? Só para a gente ter uma noção de quantos grupos, quantos trabalhos tem. E Marlon, você pode ou fazer sozinho, não é problema, tá? A Cíntia, por exemplo, está fazendo, porque ela está com questão de horário. Ou então, Marlon, você pode tentar entrar num dos grupos. Você vê lá um que, de repente, te interesse e conversa com as pessoas e tal. Ótimo, eu estou já olhando aqui, vou dar uma olhadinha e aí eu entro em contato. Tá? Maravilha. Obrigado, gente. E aí a gente vai nada? Aí a gente vai acertando os pontos. Gente, eu já estou assim, tá sendo interessante, porque assim, claro que assim, eu sempre tentei, né, nas minhas próprias aulas de graduação, de vez em quando fazer uma dinâmica diferente, né, para não ficar sempre só aula expositiva ou discussão de texto, né. E nessa semana eu fiz na disciplina de Fundamentos de RP, que é uma disciplina teórica do primeiro período. Então, os alunos entram, assim, e é a única disciplina de RP que eles têm no primeiro período, né? RP Relações Públicas, gente, para quem não é da área. E aí eu fiz uma coisa que eu já não fazia há muito tempo, né? E que foi ótimo, que foi o seguinte: como eles são primeiro período, os próprios alunos também estão se conhecendo, né? E eles chegam ainda com dúvidas, né? Por mais que eles tenham pesquisado, né, para saber sobre as carreiras, antes de escolher a carreira, né? Eles ainda têm um pouco de dúvida, né, sobre qual é o espaço, qual é o campo de trabalho que tem para RP e etc., né?
Então, eu fiz uma dinâmica que acho que a turma gostou bastante, que foi a seguinte: é uma dinâmica de psicologia, assim, clássica, né? Que é você, justamente, quando você tem um grupo de pessoas que não se conhecem, né? Que vão trabalhar juntas, etc., você divide esse grupo em duplas, aí cada dupla vai se conhecer, né? Uma pessoa se apresenta para a outra, né? E aí a pessoa vai falar quem ela é, como é que ela parou ali, por que escolheu RP, vai falar dos gostos dela, dos hobbies, pode dizer qual é o time de futebol que torce, enfim, a pessoa vai falar o que acha que é importante para se caracterizar, né? E aí a dinâmica é, no final, um fala sobre o outro, né? Um conta quem é o outro, né? Então eu fiz essa dinâmica da turma e pedi também para eles trazerem, né? Aí seria um pouco sala de aula invertida, né? Para eles pensarem, para eles trazerem o que eles achavam que era RP e por que eles foram fazer, né? Então ficou assim, em vez de eu dar uma aula expositiva, né, sobre isso, eles trazendo, né, puderam pesquisar em celular e tal, trazendo essas ideias. Então achei que ficou mais dinâmico, né? E sem contar que você conhece melhor os alunos, muito mais do que se você só fizer uma chamada e ficar por nome, né? Então, assim, muito bacana, porque aí, no final, como todo mundo ouve todo mundo se conhece melhor um pouquinho, né? E ficam sabendo os gostos que têm em comum, né? As coisas que têm em comum. Então, foi assim, e eu estou tentando, ao longo do curso, né? Vou tentar fazer várias dessas atividades. Algumas aulas já são assim mesmo, né? Já tem algumas metodologias mais ativas, digamos assim. E é interessante porque realmente eles preferem, né? Eles realmente os alunos estão pedindo por isso, né? Eu achei a disciplina que Manu e Patrick, não sei se o Patrick tá aí, é a disciplina que vocês fizeram como estágio docente, né? Aí entrou agora turminha nova. É isso. Só para compartilhar. Celular aqui com notificação. Então, gente. Ah, Cíntia. Chegou, Cíntia? O pessoal hoje deve estar preso, né, gente, em trânsito, né? Por causa da chuva, né? É possível. Então, foi uma chuva forte, né? Que deu também. Eu já estava em casa, então não. Eu também. Então, mas algumas pessoas me falaram que não viriam hoje, tá, gente? Várias pessoas, na verdade, já tinham justificado por motivos diferentes. Algumas estão, assim, algumas fazendo qualificação para texto da qualificação, porque o prazo está em cima. Enfim, trabalhos, de repente, de outros professores. Algumas pessoas já tinham me falado que estavam com dificuldades. E Vanessa? Então, deixa eu falar uma coisa, então, sobre essa disciplina sua, essa aula é muito, muito importante, eu acho, assim. Todo mundo falou sobre exemplos do trabalho bem-sucedido que estava fazendo e tal. Eu fiquei pensando que eu dei aula lá para a garotada do SESC, né, do ensino médio. Não sei se Renata está aí, mas Renata, a Ângela, coordenadora do HMTA, falou para mim assim, eu me lembrei como eu detesto trabalhar com adolescente, já tinha aceitado esse trabalho. De repente eu me lembrei, né? Eu falei, meu Deus! E a Ângela estava lá em casa. E eu falei, gente, eu vou dar aula para o ensino médio do SESC, que louco. Aí a Ângela, Vanessa, já chega com a câmera ligada. Não tem essa, não. Já chega com a câmera ligada fazendo coisa com eles que vai dar certo. Aí eu pensei,
como eu vou chegar com a câmera ligada? Eu tenho que ensinar os fundamentos da linguagem audiovisual, porque senão o que eu estou fazendo ali? Ligar a câmera, todo mundo liga, todo mundo tem câmera. Gente, eu dancei num grau, assim. Eu dancei num grau. Eu abandonei tudo que eu tinha planejado, porque eu ia dar toda a linguagem audiovisual, montagem, edição, como é que faz aquela ideia. Eu só saí ligando câmera. Saí ligando câmera. Falei, liga a câmera e vamos fazer... Aí fui, a partir do que eles estavam fazendo, montando, assim, né, tentando dar o conteúdo da linguagem, e aí eu fazia a avaliação, que eu sempre faço no final da aula, e os alunos, professora, quando a gente faz coisas, é mais legal, né, do que quando você fica... Então, mesmo assim, eu perdi uma galera, assim, essa galera... mesmo a gente fez bastante coisa, aliás, tem vários trabalhos que eu fiz com eles que ficou legal, mas... O início foi bem difícil. Eu sinto muito isso, porque eu trabalho com um projeto para a escola, no IBGE, né? E aí, muitas vezes, eu vou em escola conversar com adolescentes, tudo. E aí, eu tinha uma colega que trabalhava na minha equipe, que é pedagoga. Então, as primeiras vezes que a gente ia, especialmente com adolescentes, a gente ia muito, assim, com uma parte expositiva, imagina, né? Para explicar tudo. E a gente sentia que tinha uma hora que a gente perdia a atenção deles. Total. E aí, a gente começou a fazer de outro jeito, assim. Porque o que eu sinto nessa faixa etária tem uma ansiedade de para que eu tenho que fazer isso aqui? Por que eu tenho que fazer isso aqui? Será que isso aqui tem alguma motivação para mim? Senão eu já escapo, né? E aí a gente começou muito a fazer, do IBGE Educa, coisas onde os adolescentes são chamados a opinar, a produzir... E foi muito legal. Às vezes eu vou com os designers que trabalham com a gente, eles adoram, é muito legal, porque geralmente o trabalho deles é muito no escritório, né? Dentro do IBGE, eles não têm tanto contato assim com o próprio público, né? Aí, quando a gente estava fazendo a parte dos adolescentes do IBGE Educa, em vez de a gente fazer tudo concebido dentro do IBGE, a gente fez aquela escola nave, sabe? Que tem no Uruguai. A gente fez uma atividade com eles, que primeiro eles fizeram tipo um diagnóstico do site anterior que havia. Então, a gente fez como se eles fossem fazer uma consultoria para a gente. A gente deixou um monte de perguntas, era uma matéria que era sobre roteiro. Então, a gente fez como se fosse uma reunião de briefing, onde eles tinham que resolver problemas, como que eles falariam do IBGE, das informações, para esse público. Aí, junto, a gente colocou um monte de pergunta, né? Que tipo de site que eles frequentavam, como é que eles faziam pesquisa, tudo. E isso virou o trabalho da disciplina deles. Então, depois a gente voltou. Aí foi ótimo, foi uma experiência muito legal. A professora gostou, eles se envolveram muito, porque eu acho que também ficou uma coisa de valorização do saber deles, e não da gente chegando lá só falando. E para nós foi muito legal, porque alimentou a gente de ideias. Eles falaram muito sobre como eles consumiam informação, como que eles pesquisavam. Até hoje, os designers que participaram da concepção do projeto, quando falam comigo, falam, eu adorei aquela experiência de lá. Então, acho que tem essa inversão mesmo, assim, de também... E é até engraçado, né? Porque a gente roda, tem até a ver com o Paulo Freire também, assim, da gente chegar ali e entender o que eles têm também, né? Assim, não chegar tão unidirecional, né? Tem uma coisa que a sala de aula não muda muito tempo, né? E o mundo já mudou muito, e a sala de aula é a mesma. Então, por isso que eu estou falando que essa aula é muito importante, devia ter em todos os programas, devia estar todo mundo debatendo isso, o que fazer, né? Porque essa sala de aula do formato do professor lá na frente com o quadro negro, as cadeiras viradas para o quadro, isso não funciona mais, gente. Meu pai uma vez falou isso para mim, Vanessa. Meu pai falou que ele ficava muito impressionado porque ele foi visitar a escola onde ele estudou. E aí ele falou que os meninos da idade do meu filho, quer dizer, meu pai tem quase 80, meu filho tem 12. Ele falou, eu olhei e vi que eles estavam assistindo algo muito parecido com o que eu assisti. E ele falou, e a vida deles é muito diferente da vida que eu vivi, né? É um desafio mesmo. Eu sinto muito, assim, quando eu vou à escola para falar sobre IBGE, que quando e essa aula está me ajudando muito a pensar em outras possibilidades, que, primeiro que eu acho que os primeiros minutos, eles são muito sagrados. Eu acho que isso serve para tudo, né? Quando a gente recebe um conteúdo no WhatsApp, se a gente não for capturado ali, a gente já vai dando aquela desistida. Com eles, eu sinto muito isso, com essa idade, assim. E aí, de tentar botar eles para fazerem as coisas já no início, eu sinto que dá mais certo. Não é que dá sempre certo,
mas muito diferente do que a gente fazia quando a gente começou o projeto, sabe? Que a gente chegava lá e falava, o IBGE, blá, 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 blá. Você já olhava as pessoas assim, né? Aí você falava, perdi esses meninos, agora já era. Já era. Mas, gente, será que isso não tem a ver também com, independente da idade, uma perspectiva de que aquele grupo ter uma noção que ele vai ficar ali tanto tempo e ele vai voltar na outra semana ou não? Eu E sinto vai muito, continuar Guilherme, fazendo. o que eu sinto de idade, assim, aí eu tô falando não em sala de aula, mas da experiência que eu tenho de trabalho, né? É que quando eles são menores, a predisposição é um pouco melhor, assim. Quando a gente vai na escola, a partir do Fundamental 2, eu sinto que eles ficam mais ansiosos se vale a pena ali perder aquele tempo ou não. Aí, então, por exemplo, agora há pouco tempo a gente fez um jogo e a gente foi testar lá no Pedro II, aqui da Tijuca, né? Foi muito legal. Toda vez que a gente chama os alunos para eles participarem mais, dizendo muito claramente assim, olha, a sua opinião é importante aqui nisso daqui, vocês estão sendo parte desse processo, tudo. Eu sinto uma outra disponibilidade, mas eu sinto diferença de idade. Eu sinto... Mas, por exemplo, também, uma outra coisa que me impactou bastante, lá no mestrado, na ECO, eu dei aula 1 ano, foi um estágio de docência, mas o professor viajou para fazer o ano sabático e não tinha ninguém para dar a disciplina. E a disciplina era de direção de atuação para audiovisual. Então, a coordenação conversou comigo, pediu para eu dar, senão os alunos iam ficar sem professor. Eu dei. Foi a minha primeira experiência assim, com uma turma do início ao final de universidade. E eu tive alguns exercícios práticos, sim, porque eu remontei um estúdio de TV dentro do estúdio da ECO, consegui 2 câmeras, uma mesa de corte para fazer eles dirigirem sala, mas muitas aulas eram expositivas. Toda a parte da linguagem era expositiva, era teoria, né? E os alunos ficavam no celular, sei o quê, chegavam atrasado, aquela coisa, né? E eu só no esporro. Eu só no... Menino, no final do semestre, gente, eu achei que ninguém tinha prestado atenção em nada. A turma começou com 30, a primeira turma terminou com 24, né? 6 desistiram, porque também eu cobrava presença. Se não fosse tantas faltas, eu reprovava, eu fazia chamada. Vamos lá, a aula é presencial. No final, quando eu fui fazer os trabalhos, que aí os trabalhos finais eram totalmente práticos, eu dei oficina de roteiro para eles aprenderem a fazer o roteiro, que é para poder fazer o trabalho dele. Então, tinha que fazer todo o percurso do roteiro, chegar e gravar com o celular. E tiveram alguns que conseguiram câmera e gravaram com câmera, mas a maioria gravou com celular. Cara, quando eles fizeram os trabalhos, eu olhei assim e falei, caraca, o quanto que eles aprenderam, que trabalhos maneiros. E eu achando que era tragédia, eu ia com o mau humor do cão. Que esse aluno não presta atenção em nada. Cara, eles prestam atenção em várias coisas ao mesmo tempo. A gente está... Eu, com meus 50 anos, eu estou dançando, porque eu não consigo ver... A gente tem que entender isso, que mudou. Mudou, e a Fátima escreve sobre isso, a cognição distribuída. É verdade, Fátima. Eu só pensava em você lá dando essa aula, porque eu já tinha lido os seus trabalhos, inclusive porque eu fiz a prova do mestrado da UERJ e era conteúdo. Então, eu já tinha lido os seus trabalhos, tudo. E eu pensava, gente, não é que é verdade esse negócio mesmo? O aluno é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu aqui sendo uma bruxa, né? Sendo uma pessoa totalmente fora do meu tempo, e a gente, para estar na sala de aula, não pode estar totalmente fora do nosso tempo, a gente tem que estar muito, muito atual, tem que estar muito aberto, E essa experiência da ECO também me causou assim, um choque, porque eu não achava que eles iam conseguir fazer trabalhos tão bons no final, eu achava que era uma luta e tal. Então, um aluno até pediu licença para falar, a gente assistiu os 5 trabalhos dos grupos, e ele falou... Eu quero dizer que eu nunca vi numa aula os trabalhos finais todos bons que nem nessa aula. Ele falou, os 5 trabalhos estão incríveis, muito legal. E eu falei, que era mesmo, e eu não acreditava em vocês, bicho, eu não acreditava. Então, eu saí de lá pensando, cara, eu não sei nada, eu não sei nada. E aí, é por isso que eu falo, essa aula é muito importante, essa aula nossa agora, essa aula é muito importante, ela tinha que estar em tudo que é lugar. Eu ainda me pergunto também, Vanessa, que tem muita coisa que a gente fala das mudanças das gerações, do tempo,
Eu também fico me perguntando se antes também já não funcionava, assim, porque, por exemplo, o que hoje a galera fica com o celular, né? Eu sempre assisti aula, eu desenhava muito na aula, sempre gostei de desenhar. E às vezes eu fui repreendida por isso, porque parecia que eu não estava prestando atenção. Só que é muito doido, porque até hoje tem coisa que eu lembro do conteúdo, do desenho que eu estava. Porque, assim, de algum jeito eu fiz uma conexão entre aquilo que eu desenhava e aquilo me ajudava a memorizar, entendeu? A lembrar. E é muito espacial isso para mim. Então, essas várias formas que a gente tem de aprender, né? O quanto o nosso corpo. Eu acho que, na verdade, de algum jeito, isso nunca deve ter funcionado 100%. É claro que hoje a gente fala muito assim, mas aí os meninos têm celular, internet, blá, blá, blá. Mas também não sei, sei lá, quando meu pai lá... Devia ser um inferno manter meu pai sentado, assim, do que eu conheço dele hoje. Ele é extremamente inteligente, mas ele é muito físico. E eu fico pensando, eu falo, gente, que experiência violenta deve ter sido para ele e aterrorizante para a professora, porque eu não consigo imaginar que trabalho que ele devia dar para ficar disciplinado ali, né? Então, talvez esse modelo com os corpos... Talvez a gente finja que ele funcionasse, que ele funcionava, mas a gente nem tem como ter certeza, porque todo mundo que a gente conversa sobre a escola, em algum momento conta alguma experiência que, tipo, né? Ou eu dava trabalho, fiquei de castigo, ou ficava entediado na escola, né? Agora, é claro que agora isso ficou ainda mais aguçado, né? Mas eu acho que a gente aprende com o corpo, e essa experiência de ficar sentado 5 horas ali, com aquela fila... Eu sempre acho meio estranha. Eu acho que a gente acha estranho agora, mas eu fico me perguntando se, de repente, não era estranho antes também, né? Ô, Renata, a minha filha é professora de educação fundamental 2, terceiro ano, né? E ela foi aluna do Agamitá, que é a escola que trabalha muito, que a Renata, né, foi lá ver e tal. E aí a coisa mais linda vendo, ela passou no concurso na pandemia, e aí depois que veio a pandemia, ela pegou a turma de terceiro ano, a turma caótica, né? A metade não era alfabetizada e tal. E ela começou a fazer os trabalhos, né, muito na pegada do Agamitá, sentar no chão, fazer a roda, planejar o dia. E aí ela tinha um aluno que era TDAH muito, e ela falava comigo, mãe, eu falei, Clara, ele é teu ajudante. Você não vai conseguir que ele sente na roda, ele vai buscar você aqui não sei onde, ele vai ligar um grupo com o outro. Esse aluno, ele não vai ficar num grupo fazendo uma coisa, que ela trabalha com um grupo diversificado, ela comprou um monte de sala de livro, é coisa linda o trabalho dela. Eu sou muito orgulhosa da minha filha. Coisa linda. Mas esse menino ela não sabia o que fazer. E ela ficou simplesmente apaixonada. Acabou que ele era o problema dela e ele virou a paixão dela. Porque ele virou isso. Ele chegava na segunda-feira, ele tinha que contar na roda como é que foi o fim de semana dele. E um dia que ele faltou segunda-feira, ele ficou atrás dela, ela falou, que foi? Aí ele falou assim, eu tenho que falar com você. Ela falou, então me fala, é que eu não te contei como foi meu fim de semana, porque eu faltei. Na roda era o momento de contar como era o fim de semana. Uma fofura o trabalho. E você fica pensando o seguinte, Vanessa, às vezes essa criança vai crescer e vai ter um monte de ideia muito legal, vai ser super inovador. Só que aí existe todo um esforço, às vezes, de encaixotamento. Aí depois você vai trabalhar nas empresas, eles falam, você tem que pensar fora da caixa. É um paradoxo muito grande, né? Porque, na realidade, eu acho esse tipo de disciplina muito legal para poder também pensar. Eu não estou lecionando agora, mas vou à escola, né, fazer atividade, tudo. Como a gente é diferente, que tipo de estratégia diferente a gente pode ter, né? Tem uma estratégia de comunicação mesmo, assim. Se ninguém, né, cada aluno funciona de um jeito, cada pessoa é de um jeito, às vezes a gente experimentar também, né? A Fátima. Fátima, pode falar. Não, eu estou adorando ver vocês contando, né, essas experiências, porque é isso que eu estou falando para vocês. Eu me pergunto o tempo inteiro como mudar, né? Porque a gente está claro, né, que é o outro público, não tenha dúvidas. E isso que vocês estão falando talvez sempre tenha sido assim, gente, como deve ser certo, né? Então, assim, duas coisas, né? Antes, quando vocês estavam falando da questão dos alunos, mais recentemente, né? Você está falando, você está lá dando a sua aula expositiva, aí o aluno pega o celular, o outro está com o computador, aí, assim, eu vejo, quando eu acho, né, que eu vou falando, eu não fico repreendendo pegou no celular e dou uma bronca, né?
Mas aí quando eu vejo que parece, né, que a coisa, que eles estão menos atentos, alguma coisa assim, aí eu comento alguma coisa. Não, você não acha isso, fulano? Pego aquele que está olhando no celular, não sei o quê. Gente, todas as vezes que eu fiz isso, eu me dei mal. Assim, eu bati com a cara na porta, assim. Porque todas as vezes, qual era a resposta? Eu lembro de uma vez que eu estava falando, aí, quando eu estou dando aula, eu faço referência ao autor tal, livro tal, né? A gente faz isso, né? Aí eu fui lá cutucar um aluno, aí ele, não, peraí, professora, esse livro aqui, aí ele pega o celular, o computador, é esse livro aqui que a senhora está falando? Ah, está aqui para baixar, ó. Posso colocar lá no grupo da turma? Aí eu, claro, muito obrigada. A outra vez, alguém digitando alguma coisa no celular. Aí fui lá, dei uma cutucada. Não, professora, é que é o fulaninho, o colega aqui da turma, que não está achando a sala. Porque, tipo assim, mudamos de sala, fui para uma outra sala, eu estou dizendo para ele qual é a sala. Não, beleza. Todas as vezes que eu dou uma cutucada, a resposta que vem, eles são inocentes, digamos assim, né? A pessoa está prestando atenção na aula, o cara, eu citei o livro, ele foi lá buscar o PDF, já está compartilhado com a turma e eu pensando mal do aluno, né? E qual era outra coisa que eu ia falar, que eu esqueci, gente. Nossa, que na conversa de vocês eu lembrei de duas coisas. Uma foi essa, a outra. Quando você fala, Vanessa, da questão da cognição distribuída, tem uma professora da educação, aliás, tem uma coisa para contar para vocês interessante, uma professora da educação da UERJ, estou apontando assim para cima, como se eu estivesse na UERJ, porque a educação fica em cima da gente, né? Muito engraçado isso. Que é a Helenice Ferreira. Ela trabalha exatamente com adolescentes e com o uso, né, de mídias digitais, né, de novas ferramentas na sala de aula, para adolescentes, não, crianças e adolescentes, Fundamental 1 e 2. Se bem que ela é professora da UERJ, né, só que a pesquisa dela é sobre isso. E ela uma vez foi numa banca de um aluno nosso, do Anderson. Você lembra, Zé? Você estava na banca também, e o Anderson foi colega de turma da Alessandra. E ela falou o seguinte, que ela acha que nada de TDAH exatamente, não querendo, né, tirar enfim, tem lá seu lado médico, ok? Mas ela disse que ela acha que os alunos, que eles têm uma multiplicação da atenção, ou seja, uma certa capacidade de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Né? Não é a divisão, não é a não atenção, a desatenção, TDAH, nada disso, mas ela acha que tem uma outra coisa aí, que é essa capacidade de estar atenta a várias coisas, né? E aí a outra coisa que eu me lembrei, né, aí eu acho que foi Renata que me fez lembrar, dessa coisa fala de fragmentação da atenção, né, Guilherme, que as pessoas têm usado, né? Acho que é isso, né? Ela diz que é o contrário, como, tipo, não é fragmentação, mas é uma multiplicação, sim, né? No sentido mais positivo, digamos assim, né? E não no sentido negativo. E a outra coisa, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas assim, que eu tenho um pouco pesquisado também das questões de cognição, de inteligência, o que acontece é que o formato da escola, o formato da educação, ele tem um aluno modelo. O aluno modelo é aquele aluno que tem a chamada inteligência geral, que é uma inteligência bastante alta em todas as áreas, digamos assim. Em todas as áreas, aquelas áreas das disciplinas da escola. Matemática, português, física, química, geografia, biologia, né? Mas o modelo da escola é o quê? É o cara que é bom nas exatas, nas biomédicas, né? E em artes, em humanas, né?
E esse aluno existe. E esse aluno é o aluno que, estudando bastante, vai passar com as melhores notas no Enem. Né? Esse é o perfil. A questão é que esse é um modelo de aluno, é um tipo de inteligência, digamos assim. E quando a escola faz isso, ela deixa todos os outros tipos fora. Todos os outros viram maus alunos. Então, o cara que é um escritor brilhante, mas não é tão bom em matemática, física e química, o cara vai ser visto como um mau aluno a vida inteira. Né? O poliglota que fala várias línguas, né? Tem gente que fala de verdade 6 línguas, 8 línguas fluentemente, 8 idiomas fluentemente. O artista brilhante está fora. Todo mundo está fadado a ser mau aluno. Né? Porque o parâmetro é esse. O parâmetro da escola é esse. Né? Então, isso é uma falta de sensibilidade enorme, né? De todos nós, educadores. Como é que a gente faz isso? Né? Enfim, eu acho que muita coisa tem que mudar. É claro que os alunos que têm um conteúdo aí que todo mundo tem que saber, sim, mas eu fico vendo, assim, pela minha própria filha em casa, né? Gente, o nível de detalhamento de disciplinas como biologia, são coisas assim que não vai usar, né? Você tem que saber lá o nome das organelas de não sei o quê, da própria matemática mesmo. Enfim, tem colégios que dão cálculo já no ensino médio, né? Minha filha teve cálculo porque tinha que fazer uma prova, sei lá o quê. Então, assim, a própria equação de segundo grau, quando é que a gente usou aquilo na vida? Né? Então, acho que realmente tem que pensar muita coisa, né? O aluno, às vezes, né, a pessoa é vista como um mau aluno porque ele não vai bem em alguma dessas disciplinas e o resto todo, né? E aí você fica pensando em algumas carreiras que como é que você sabe que uma pessoa vai ser boa em determinadas carreiras? Eu acho que assim, o próprio cinema, qual é a matéria de fundamental, de ensino médio, que vai dizer que o cara vai ser um bom diretor de cinema, que ele tem uma visão interessante para mídias, para construção de linguagem, para narrativa. Um pouquinho português, ok, mas muito texto escrito, né? Mas né, o cinema, vocês estão falando de cinema, vocês duas trabalham com cinema, que matérias vão dizer que esse menino vai ser bom, entendeu? Biologia, tá. Para ser médico, tem que ser bom em biologia e química. Enfim, para ser engenheiro, tem que ser bom em matemática, física, não sei o quê. Ok. Né? Mas existem algumas profissões, e não são profissões tão novas assim, que a pessoa que tem aquela vocação não aparece, né? Assim, as disciplinas não vão dizer esse cara vai ser bom nisso. Né? A própria psicologia, uma pessoa que vai ser um psicólogo brilhante, em geral, o psicólogo, tudo bem, tem que estudar, vai ser bom as disciplinas humanas, mas é alguém também que certamente tem um nível de empatia alto, né? Tem uma facilidade de conhecer, de perceber pessoas. Que disciplina avalia isso? Né? Então, acho que a gente falha de muitas maneiras, né? E é difícil pensar como corrigir isso. Agora, Fátima, falando assim do ensino na universidade, vou dar um pouco meu depoimento eu dei aula 2 vezes, mas eu vou falar sobre como estudante mesmo. Tem uma coisa que eu acho que muitas vezes eu vi quando eu era aluna, e depois eu fui sua estagiária, né? Vi você não faz isso, que às vezes as pessoas partem do princípio de que o aluno não vai ler. E eu acho que isso vai virando tipo tostines, lembra aquele negócio que é mais fresquinho, porque vende mais, não sei o quê. Mas, por exemplo, a Vanessa falou aí, né, que foi dar aula, achou que eles iam detestar, no final eles geraram trabalhos muito legais, tudo. Quando eu vim para o Rio estudar, eu lembro que eu era muito nova e era muito difícil para eu estar no Rio estudando, assim, em termos familiares mesmo. E aí eu ficava muito chateada quando eu percebia que o professor subestimava a turma já, assim, falava assim, nem adianta eu passar livros e textos, porque eles não vão ler. E aí a gente teve um professor que ele estava voltando do doutorado fora, o professor Júlio,
e ele estava muito animado, sabe, quando a pessoa está vindo, assim, e aí ele entrou na turma, eu fiz comunicação, né, 2 habilitações, e aí ele entrou, e ele já mandou logo, assim, 2 livrões, e todo mundo reclamou, todo mundo, como é que pode? Só que até hoje, eu tenho 20 anos, mais de 20 anos formada, os meus amigos lembram desse professor, ele dava uma ótima aula, e ele nivelou por cima, assim, ele não partia do princípio de que a gente não ia ler. Ele, pelo contrário, ele chegou e falou, não, vocês estão na universidade. Eu sei que isso não estou dizendo assim, sempre dá certo. Mas eu acho que acontece muito o que aconteceu com a Vanessa também, assim, ela falou, eu comecei a dar aula lá na época, achei que eles iam detestar, reclamavam, ficavam não sei o quê. Às vezes eu sinto que algumas pessoas nivelam por baixo, assim, já entra com aquela expectativa de que ninguém vai ler mesmo, e isso vai gerando uma coisa que o aluno que está interessado, ele se sente frustrado. Muitas vezes, para uma pessoa estar fazendo uma universidade, é muito difícil, né? Assim, o jeito que você fez naquela disciplina que eu acompanhei, eu achei interessante, porque, assim, era possível eles fazerem, mas você fornecia outras chaves de leitura para o aluno que estava interessado ali naquela temática, né? Eu acho que, às vezes, isso é interessante também, não oferecer outras janelas para além do próprio curso, né? Então, se o aluno quiser estudar mais sobre aquilo, porque senão a gente também começa a partir de um princípio muito superficial, né? Aí, às vezes, o aluno tem super interesse naquele tema e não tem outra possibilidade de leitura. Não, Renata, lá nas minhas turmas da ECO eu também via isso. Eles falavam assim, não, professora, é que a gente não está acostumada. A gente não está acostumado. Acho que eles se sentiam vistos também. Esse é um problema das nossas universidades, que os professores já estão lá, os alunos não estão nem aí, então também que eu vou perder meu tempo preparando aula, e eu chegava com a aula toda preparada. E eu passei, acho que durante o semestre, uns 5 ou 6 textos, e cada texto tinha uma resenha para fazer. Bacana. E a nota eu não dei prova, eram as notas das resenhas e mais o trabalho final, que era esse vídeo que eles fizeram. Então, mas aí eu vi assim, resenha que era Ctrl+C, Ctrl+V do Google, né? Aí eu chamava o aluno em particular, falava, filho, isso aqui que você fez é crime, cara. Ai, professora, falei, isso aqui, como é que. Então você lê, eu li, eu vi que isso aqui está no site tal. Isso aqui eu não posso aceitar. O próximo você faz legal, faz com as suas palavras, entendeu? Eu também acho isso muito valioso, Vanessa, o retorno do professor. A gente mesmo, a gente está no doutorado, cara, mas a gente fica super feliz de ler, né, os comentários dos professores. Às vezes a gente pensa a questão da metodologia como tem que ser sempre uma coisa muito diferente, mas essa prática também acho muito importante na universidade. Essa matéria que a Fátima dá é muito legal, de narrativas transmediáticas, e é muito interessante ler os trabalhos e depois eles comentarem, a troca entre eles. Aquela oficina que a Mayara faz é muito legal, né, Fátima? Eles criam e depois comentam. Eu acho isso muito importante. Eu lembro muito de como aluna, assim, gostar muito do retorno também, desse retorno, de falar. Até um retorno ruim, por exemplo, esse que você fez com o seu aluno, falar, isso aqui é plágio, não pode. Alguém tem que avisar, né? Eles estão em formação também, né? A partir do princípio de que o aluno que está na universidade está em formação, né? Eu acho muito importante. Totalmente, está em formação, acho que tem que falar mesmo, não há dúvida. Tem que orientar mesmo. Eles adoram a oficina que a Mayara faz, e essa disciplina que a Renata está se referindo, que é a narrativa transmediáticas, a gente já falou sobre ela aqui, a Alessandra, inclusive, já deu a disciplina também, Mayara, que está aqui também, a Renata Monti, que acabou de sair, e é uma disciplina que realmente eles gostam, porque eles têm que colocar a mão na massa e eles têm que produzir um produto de narrativas transmediáticas que implica, no mínimo, 3 produtos, né, nas mídias que eles escolherem. Eles criam a história, né, eles criam desde da história mesmo, pode ser uma ficção e tal, e fazem o produto. E eu estava para falar para vocês, Renata, só que eu nunca vejo vocês 3 juntas, Renata, Mayara e Carmen, que elas fizeram essa disciplina em estágio docente, a gente ainda estava na pandemia, né, mas já no final da pandemia, mas ainda com aulas remotas, né? E elas fizeram comigo a disciplina para uma turma que
eu já tinha dado. Foi a turma que, na verdade, era a turma, naquele período eles estavam no 4º período, mas é a turma que entrou em 2020, primeiro semestre. Então, é a turma que ficou 2 anos com aulas remotas, né? E eu peguei eles no primeiro período, foi uma experiência ótima, né? Porque realmente estava todo mundo ali aprendendo a como fazer aula remota, e eles ajudaram muito. Então, a participação deles foi sensacional. E aí, de novo, no 4º período, quando eu peguei a turma, eu lembro até que no primeiro dia de aula eu fiquei preocupada, porque eu achei eles bem xoxos, né? Eles estavam ali já cansados, né? Já estavam há 1 ano e meio com aulas remotas, né? Mas eles acabaram adorando a disciplina, e eu encontrei uma aluna que era muito participativa, Renata, não sei se você vai lembrar, acho que a Mayara está aí também, que foi a Anabela Lecas. Não sei se você lembra, ela participava muito, ela era uma das que abria a câmera, então por isso eu lembrava muito. Lembro dela. Lembra também? Então. E ela disse que ela amou a matéria. Eu a encontrei na UERJ, né, a primeira vez que eu a encontrei pessoalmente, né, a gente se abraçou, aquela coisa, puxa vida, a gente se conhecia há 2 anos, né, gente, no remoto, né? E vários alunos assim, né? Todas as turmas que estão vindo para narrativas transmediáticas são turmas que eu dei fundamentos no primeiro ano, então todos eu conheci remotamente e agora vindo para o presencial. E aí ela falou para mim, nossa, professora, se eu soubesse que esse período já ia passar para o presencial, eu até teria esperado para fazer, porque a disciplina foi sensacional no remoto, imagina o presencial. Ah, que legal. Então, eu queria dar esse retorno para vocês, né? Eu sempre peço a Mayara para dar a oficina de redação criativa, e nesse semestre a Renata deu uma aula de roteiro, sensacional também, né, de elaboração de roteiro, e a Carmen deu uma de storytelling em RP, né? E eles simplesmente adoraram, né? Aí, Renata, até de repente eu vou te perguntar se você não gostaria de voltar um dia, uma aulinha só para dar a sua aula de roteiro. Com certeza, vai ser um prazer. Pois é, e eles estão muito interessados em texto. A última turma que fez narrativas transmediáticas, eu acho até que eu comentei isso com vocês, que teve uma aluna que ela escreve brilhantemente, tanto que ela me pediu indicações, né, de oficinas, né, de cursos de roteiro, de criação artística, e aí eu pedi para ela entrar direto em contato com a Mayara. E ela entrou, né, Mayara? A Mayara estava aí, não sei se ela ainda está. Porque a Mayara já fez. Eu acho que a Mayara está dando cursos, né, até. Né? Então, assim, eu acho que são coisas, né, que faltam. A gente tem disciplinas eletivas, mas às vezes a gente não consegue oferecer as disciplinas eletivas, porque a gente tem poucos professores. Então, você tem que garantir as obrigatórias, né? Então, sempre fica um número pequeno de eletivas, mas eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, né? O aluno, no caso nosso, de comunicação, é um aluno que gosta de escrever. Então, tem gente ali que... E não é só texto de redação, texto técnico, né? De jornalismo, de RP. Tem alguns ali que têm a veia para escritores, né? Então, é muito interessante. A gente precisa realmente conhecer melhor o aluno, né? Trazer coisas que a gente tem falado aqui. Uma coisa, por exemplo, que vocês falaram, que eu acho que reforçou que eu já tinha uma ideia, que até a Andréa Marques, né, que ela até me falou, ela não está conseguindo vir para o curso e tal, mas ela falou aqui, eu lembro um debate que a gente teve, que é o fato de que eles gostam de fazer coisas, como vocês estão também falando hoje. Então, não adianta a gente pensar em a gente fazer produtos e levar para eles a coisa pronta, né? O interessante é como é que a gente cria, não, quer dizer, não que não possa fazer nunca, mas eu acho que é interessante a gente pensar em formas de eles criarem os produtos, né? De eles se tornarem realmente protagonistas, né, da coisa. E a gente, obviamente, orientar ali para, né,
manter o discernimento crítico, né, a qualidade, né, dos textos e coisas assim. Garantir a qualidade da pesquisa, né, para fazer os trabalhos, né, para evitar esse copy-cola, né, Vanessa, aqui. Para eles é muito natural, né? Eu acho que isso acontece. Enfim. Ctrl+C ou Ctrl+V? O Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, gente, uma coisa bacana também para falar com vocês, que é o seguinte, vocês sabem o que é a Multirio, né? Todo mundo conhece, né? Que é uma TV da prefeitura, um canal educativo, né? Da prefeitura do Rio. E eles estão montando uma rede, né? E aí eles me chamaram para uma reunião. A reunião foi quando, gente? Eu nem sei mais. Foi sexta passada ou quinta passada, Fátima? Quinta passada, né? Foi quinta passada. E foi assim, eu assim, adorei. Quer dizer, encontrei algumas pessoas que eu já conhecia, né, como essa professora da educação da UERJ, como a Noale, que é uma pessoa de uma ONG chamada CECIP, que é uma ONG que já tem 40 anos trabalhando, né, nesse viés, né, de educação, de educação para mídia e tal. E, gente, eu fiquei impressionada porque eles juntaram profissionais de todas as instituições de ensino e pesquisa do Rio de Janeiro, da cidade, né, que é da prefeitura, que trabalham nessa área de comunicação e mídia. Né? Então, tinha gente da UFRJ, da UF, da PUC, da Fiocruz, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, de algumas ONGs, que eu não estou lembrando o nome, anotei tudo, e algumas pessoas de fora. Né? Tinha, por exemplo, um professor que era da Paraíba. Eu acho que ele já foi do Rio de Janeiro em algum momento. Aí até fiquei pensando, né, no Zé e tal, nas pessoas que não são do Rio, exatamente, porque acho que tem uma abertura, porque a ideia é exatamente a gente fazer uma rede, né, de apoio, de troca de experiências. Então, assim, foi uma primeira reunião, né, todo mundo que foi se apresentou rapidamente. Então, assim, mas perfis muito interessantes, muita gente de educação, mas muita gente de outras áreas também. A maioria como educação, obviamente, comunicação, mas tem gente assim de computação, trabalhando também, fazendo aplicativos, softwares, pensando com o viés educativo, né? Então, quero ver se eu me aproximo mais, né? E, de repente, também começar a chamar vocês, porque realmente achei os contatos muito legais, pessoal com muita experiência, muito bacana. Que legal, Nivela tinha montado no Rio, né? Gente, sem comentários, né? Loucura. Que bom saber que estão fazendo isso, poxa, muito legal. E eles têm uma plataforma que eu não conhecia, que chama Plataforma Paulo Freire, em que eles também têm muitos materiais educativos, assim, principalmente para educação fundamental, ensino médio, né? Eles têm várias coisas lá que podem ser... Que legal. A Renata colocou aqui um link. Há algum tempo fizemos no IBGE um evento cujo tema foi Práticas Docentes Inovadoras e Transformadoras. Teve um representante da Multirio, né? Eles fazem um trabalho realmente sério, né? E é bacana. Eu vou pegar aqui o link. Vou anotar aqui para dar uma olhada depois. Mas, assim, eu tenho andado muito angustiada, porque, assim, tem muita gente fazendo muita coisa, mas eu tenho ficado com a sensação de que a gente precisava ter uma proposta, assim, de mudança, né? Isso que Renata e Vanessa, de novo, as duas falaram, né? A educação é igual a décadas, né? Anos, décadas não, gente, centenas de anos até. Né? A sala de aula é a mesma há, sei lá, milhares de anos, né?
Na Grécia tinha sala de aula, assim, eu também já as pessoas sentadinhas ao redor de alguém e tal. Então, a gente precisava mudar isso, né? Tinha que ser realmente uma mudança grande, né? Porque tudo que a gente faz, a sensação que eu tenho é que é tudo meio paliativo, né? Muita gente fazendo muita coisa, mas tudo pequeno, né? A gente tinha que ter realmente não sei, um grupo grande, talvez até a nível federal, eu acho, para repensar, né? A educação, como é que você muda um pouco isso, né? Como é que a coisa se torna menos conteudista, né? E com conteúdos que, enfim, que façam mais parte da vida da pessoa, até que tragam mais questões de cidadania, né? Porque a gente aprende pouco até sobre lei, né? Fico assim pensando, todo cidadão, vocês sabem, né? Você não pode, se você comete qualquer coisa errada, você não pode alegar que você desconhece a lei, né? E a gente não tem uma aula sobre, a gente tem a nível universitário, né? A legislação de cada profissão. Mas uma coisa assim de cidadania, o que pode, o que não pode, né? Tem coisas que fazem falta, né? Acho que eu tinha que repensar realmente tudo. Me ocorreu aqui, Fátima, uma questão que você falou de cidadania, no sentido também, eu estava falando de sala de aula, né? E acesso a uma informação que a sala de aula não dá conta. É o próprio conceito de rede social, né? O que é a rede social fora do horário de trabalho? Como é que a gente foi raptado para esse lugar? Que é um lugar de vaidade, às vezes tudo bem, tem opinião também, mas ao mesmo tempo tem muita gente que entra numas e dá opinião simplesmente por vaidade. E ao mesmo tempo poderia estar organizado em canais, em wikis, numa dinâmica que não é só da sala de aula, não é só do trabalho, é da própria cidadania, do próprio engajamento. Essa era uma utopia que a gente tinha no começo da internet, do software livre, o wiki e tal, que eu passei um bom tempo muito decepcionado. Demorei muito. Até hoje eu não tenho avatares com meu nome civil. Eu tenho avatares com nicknames, com apelido, assim, nessas redes sociais, porque eu não gosto de usar essas redes sociais pop, assim, para fazer conversa, networking de coisas reais que eu preciso articular. Eu acho que todo mundo aqui tem seus canaizinhos, seja de WhatsApp, Telegram, de algum tipo de mensageiro, de Discord, né? Tem um canal de Discord lá, onde que realmente articula as coisas. Então, como é que se dá essas dinâmicas assim? Tudo bem, os departamentos das universidades vão precisar fazer as suas reuniões presenciais e tal, mas como é que em paralelo isso vai acontecendo, né? E os grupos efetivamente conseguem construir coisas. Assim, acho que isso está muito aberto aqui para acontecer. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma demanda também de interagir socialmente com nossos amigos, as pessoas que a gente conhece no dia a dia. Mas, de fato, a gente não pode negar, está dentro até da nossa construção epistemológica aqui, como a gente foi raptado, né, para dentro de uma demanda que não é nossa, é uma demanda de espetacularizar nosso cotidiano, nossa opinião. E eles têm ferramentas assim que foram projetados por behavioristas para isso. Assim, então... Sim, totalmente. Totalmente. O contra-ataque é a gente elaborar nossas ferramentas, né? Por isso que eu sempre fico voltando para esse lugar assim. Não que todo mundo tem que pensar ferramenta, mas tem que ser pensada da mesma maneira apaixonada que é pensada a educação, né, em outras áreas. É complexo. Não, com certeza. Com certeza. Eu tenho pensado muito isso também, porque tem que realmente a gente tem visto, né, todas essas táticas das mídias sociais, elas têm método, não é uma loucura, né? As pessoas tem um grupo de pessoas vivendo uma realidade completamente paralela.
E isso não é porque as pessoas são completamente burras ou ignorantes, não. É porque tem um método, né? E é isso mesmo, o pessoal que está dominando essas técnicas faz isso de uma maneira behaviorista, né? As pessoas avaliam por tudo que a gente posta, né? Por tudo que a gente posta, pela maneira, se você faz posts longos e críticos, ou se você é o tipo mais caladão, que só dá hate nas coisas, etc., eles fazem perfis psicológicos, eles veem qual é o seu perfil psicológico e te mandam mensagens para te amedrontar, né, naquilo que te é caro. Né? E aí você fica em pânico, você acha que aquilo é real, né? E aí você começa a entrar, você só recebe um monte de mensagens naquela linha e você entra naquela paranoia, né? E aí vira soldado que tem que destruir alguma coisa porque você está vendo que tem um perigo, né, ali. Exatamente assim que tem o alá Steve Bannon, né? O método é por aí, né? Sim. E você está sem som. Desculpa. Ao mesmo tempo, é muito sutil a gente pensar o quanto nosso próprio engajamento consciente, todo mundo aqui é gente que estuda isso e é consciente disso. Mas a gente, por exemplo, vacila no emoticon que vai colocar no negócio, mensagem que alguém mandou, pensando que vai ser interpretado ou não. É um afeto envolvido nisso, mas ao mesmo tempo é um esforço comunicacional, assim, que, querendo ou não, a gente está usando essa inteligência, às vezes a gente está conseguindo usar para o nosso lado também. Então, eu acho que também só ser apocalíptico enquanto isso também não resolveu. Não, claro que não. Não, isso é. Não, claro que não. Aí é bem aquele documentário Dilema das Redes que basicamente tem um lado que é maravilhoso pelo acesso à informação, ao conhecimento que você tem, isso é indubitável, mas tem esse outro lado, né? De que você pode ser capturado, né? Então, acho que, enfim, a gente tem muitos desafios mesmo, né? Vocês conhecem um documentário chamado O Menino da Internet, sobre o Aaron Swartz? Eu vou colocar aqui. Não. Uso muito em aula, inclusive. Ah, nossa, obrigada, Guilherme, porque você botou aqui Multirio, o Lamec tinha pedido, eu não tinha visto. Tá. Não, eu não conheço esse documentário, não, Guilherme. Eu vou colocar. A Renata botou, é o documentário esse? Qual é o nome? É um menino... Ah, tá, a Renata botou aqui. A Renata botou. E no Libreflix também. Tá. Menino da internet. Ele é um prodígio que foi um dos criadores da proposta do RSS, que é essa coisa dos agregadores. Assim, com 13 anos ele propôs isso. Mas assista, eu não vou dar spoiler. É um cara interessante. Mas teve Você tem que explicar a parte trágica, senão a pessoa fica triste, Guilherme. Mas eu vou dar um spoiler, né? Mas é um fato real. Então fala todo mundo mais ou menos acompanhou, né? É importante dizer, né, que eu vou falar do meu jeito, depois se o Guilherme quiser, depois eu complemento, né? O Aaron Swartz foi, pelo menos que eu acompanho, né, uma das primeiras vítimas de lawfare, né, que você usa o Estado, usa a lei para perseguir, né? No caso da pirataria, né, por isso que me interessa, por isso que eu e o Guilherme estamos aqui em sintonia, né, nesse assunto, né? E o governo Obama, nem o governo Trump, o governo Obama, né, o governo dos Estados Unidos progressista, mas essa coisa de perseguir como espionagem, da era Bush, de perseguir como espionagem, qualquer tipo de ação que invade o sistema, enfim, por aí. E aí o menino, ele praticamente podia pegar uma cadeia dura e ele se matou. Então é importante contar para as pessoas, né?
Quando ele se matou, né, em 2013, né, 12, né? Foi muito importante, assim, um menino prodígio mesmo, um gênio. Trabalhava, desenvolveu algumas coisas que são muito importantes hoje em dia, né? Dentro dessa vibe do software livre, nessa parte desse ativismo, né? E aí, por uma questão dele, e aí, para quem não sabe a história, que é importante, né? Ele baixou uns arquivos, assim, com acesso institucional. Por isso que a gente faz. Só que acesso institucional do MIT, só que ele fez um programa, né, assim como o Guilherme faz, em vez de baixar 1, 2, ele baixou, sei lá, 1 milhão ao mesmo tempo. E aí, isso deu uma merda lá, desculpa, perdão, gente, tá gravando, né? Mas o FBI, o departamento lá na parte de justiça, né? Enquadrou ele como pirataria, terrorismo, não sei o que, ele ia pegar uma cana dura, aí ele percebeu isso, nessa coisa, ainda mais na depressão também, mais, ele se matou. Assim, é uma história maravilhosa do menino, né, do Aaron, né? E porque ele realmente essa coisa desse autodidata da internet, né, que aprende programação e tudo mais, depois se envolve com uma galera, tipo, professor de Harvard, que ajudou a criar o Creative Commons e tudo mais. Então ele trabalha com uma galera assim, muito boa, assim, da formação universitária, né? Ele como um garoto de 13 anos sabe programar. É muito legal. E aí tem esse final meio trágico, era para ser uma grande liderança hoje em dia, né? Contra coisas tipo como a gente está vendo. Não é que ele morreu criança, ele morreu com 23 anos, né? Tem imagens dele naquele... Não sei se vocês lembram daquelas leis americanas que a gente fez protesto também, sopa e o pipa. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês lembram de quem acompanha. Só que a gente todas essas coisas conhece, né? Virou um papo muito interno, mas enfim. Os Estados Unidos tiveram... a gente tem que falar sobre isso. Fala mais. Né, umas leis bem restritivas, né? Que os americanos iam passar lá nos Estados Unidos sobre sopa e pipa, né? Bem sobre antipirataria, proteção copyright, e quebrando coisas que para a gente foram importantes aqui no Marco Civil, né? Contra a neutralidade da rede. São leis diferentes, mas que envolviam internet, computador, tecnologia no geral. Então tem fotos, tem imagens dele adulto, né? 20 e poucos anos, 2012, 2013, como eu falei, governo Obama, 2012, 2013, né? E o DOJ, né, o Departamento de Justiça americano, quis fazer um exemplo, né? Olha, não vai ter esse negócio aqui mais, esse ativismo de vocês aí não pode rolar. Então vamos usar toda a força da lei, né, para poder perseguir barbarismo, como é que é? Para processar judicialmente, né, prosecute, né? Processar judicialmente vocês. É um caso maneiro, mas o que o Guilherme está dizendo, eu perdi a parte que o Guilherme está explicando como é que você queria chegar nesse documentário, né? Eu falei. Legal. É que a gente estava falando de acesso e uma certa ideia de que não era acessível. Estava todo um debate que aconteceu, né? Aconteceu porque, como você falou, lembra muito bem, o Aaron Swartz, ele tem uma aproximação com o Creative Commons, né? O Lawrence Lessig foi um grande patrono dele. O Lawrence Lessig, não sei se vocês sabem, ele chegou a ser um candidato de esquerda nos Estados Unidos para presidente. Tipo esse outro cara que não ganhou também, o Bernie Sanders, assim, mais ou menos uma figura assim, que era um pouco à direita demais, mais do que o Partido Democrata, à esquerda demais, mais do que o Partido Democrata, e daí fica aquelas figuras mais na influência do que na possibilidade de ser eleita, né? Mas ele fez uma coisa que foi muito apoiada, porque ele fez uma coisa que a gente chama de agregadores, né? Porque é a informação que está dispersa na internet, daí ele fazia sites para agregar essa informação. E uma coisa que hoje é comum, a gente conseguir artigos agregados, ele estava pregando a possibilidade disso, e o Lessig estava tentando até esse pessoal tipo o Lessig, né? Aqui no Brasil tem o Ronaldo Lemos também, que começou um ativismo assim, né? De ter mecanismos jurídicos para advocar sobre o que eles chamam de fair use, né? Um uso justo. É que nem o Xerox das universidades. Tem gente que simplesmente não vai conseguir estudar, não vai ter como comprar todos aqueles livros. Então, tem que ter um fair use, um uso justo. Isso valeria também para filmes, né? Tem uma hora que todo mundo ficava citando um monte de filmes em departamento de cinema que ninguém assistia, só tinha fotograma no livro, né? Daí chega até um determinado momento, você começa a ter acesso àqueles filmes, mas daí começa a problematizar e elitizar de novo aquilo. Tem um cara da Ubo Web, chama Kenneth Goldsmith,
Ele tem um livro chamado Duchamp is My Lawyer. Duchamp é meu advogado. Esse cara tem umas... Vocês encontram umas palestras... Eu já coloco o nome dele aqui. Vocês encontram umas palestras dele falando sobre por que é importante que ele tenha aquele acervo. O cara tem uns filmes, assim, da época do Fluxus, filmes que circularam nas universidades, que às vezes alguém tem um catálogo, tem um direito de distribuição daquilo, mas ele fala, não, isso aqui é fair use. Ninguém vai ficar rico com isso aqui. Isso aqui é porque o pessoal precisa conhecer, né? Eu vou colocar o nome desse cara aqui, da Ubo Web. O pessoal do cinema aqui vai gostar de... Eu conheço ele como poeta, né? Ele tem esse livro Uncreative Writing, né? Eu falei aqui nessa aula já, eu acho, se bobear. É o cara que tem, fazia essas poesias escrito por algoritmo e botava o nome dele, e aí não é original, mas é original, e a minha arte é essa, né? Não sei se é exatamente daí o mesmo, mas pode ter. Teve um caso com o Aleph na Argentina, assim, também. O Aleph engordado, que chama. O cara fez isso. Não, eu confundo os Kennedy, desculpa, não é o mesmo nome, Guilherme. Eu confundo os Kennedys. O Nick Monfort, talvez. Né? Kennedy, sabe que é outro Kennedy. Ou é outro Goldsmith. Ah, entendi. Kennedy Goldsmith mesmo. É o mesmo nome. É o mesmo nome, cara. É o mesmo nome. É mesmo? É o mesmo nome. Só que é um poeta americano, né? Legal. Ele ganhou até aquela medalha. Ele ganhou até aquela medalha que os presidentes dão, assim, né? Poeta laureado, assim. Kennedy Goldsmith. Esse é o mesmo Kennedy Goldsmith. Eu tive aula sobre ele no Doutor Sanduíche. Quando fazia essas poesias assim, nessa coisa assim, escrita por computador, e botava o nome dele e a arte. Aí nesse livro ele explica um pouco. Não sei se é o mesmo livro, né? Não é a mesma questão, mas por isso que eu tenho dúvida se é o mesmo cara. Desculpa, gente. Eu e o Guilherme entramos nesse papo nerd, assim, a gente tem as minhas referências. Mas é bacana. E tem uma coisa também, né, sobre pirataria, que você até participou da banca de um aluno meu, Zé, que trabalhou com isso de monografia, lembra? Que ele falava exatamente como que é justamente por conta de alguns acervos piratas que você consegue manter alguns filmes, né? Aí, por exemplo, ele era fã de Star Wars, então ele falava um pouco como que algumas versões... O Lucas foi mudando o filme durante tantos anos, né? Que as primeiras versões de Star Wars basicamente não existem mais, né? O próprio Lucas quis tirar, porque os efeitos eram ruinzinhos, né? Mas, sim, seria um caso. Mas tem outros filmes que, assim, que de alguma maneira se perderam por algum motivo e que, exatamente por conta, né, de algumas práticas, né, da galera mais hacker, mais pirata, que consegue reconstituir e ter, né, esse acervo, né, na verdade, esses documentos, né? Então, é uma coisa curiosa, né? Eu acho que legal e tem um outro lá. Eu só pegando o link de onde a gente estava falando, que eu acho que é importante a gente, aos poucos, entendendo essa diferença entre o pirata e a ideia de aberto, livre, porque quando eu falo do Creative Commons, por exemplo, né, no caso do Aaron, é a tentativa de você normatizar um compartilhamento, né? De você fazer uma coisa que daí não é fora da lei, como pirata, é uma coisa assim, ela já é pensada para ser um uso justo. Essa que eu acho que é um tipo de ativismo que interessa a todo mundo aqui, assim, porque você ter ferramentas que são educacionais, como a universidade pública, acho que é o melhor exemplo, né? O direito à universidade pública. Então, há direito a ferramentas públicas. Basicamente, isso que a gente está advocando aqui, né? Direito a ferramentas públicas. E isso é uma área de pesquisa e de ativismo muito importante para todo mundo aqui. Por isso que eu lembrei do filme. Só para não parecer que é só uma excentricidade minha do Zé aqui. Não, de forma alguma. Para mim é aprendizagem. Peguei aqui os links, tentar olhar depois.
A Patrícia dá aula com esse link direto, usa os filmes, que tem muito filme. Ah, Patrícia Rebelo, né? Isso. Tem muito filme, o Buick aí. Ótimo, ótimo saber. Então, gente, eu acho que por hoje a gente podia ir fechando, né? Tem um pessoal até que já foi. Tem um pessoal até que já foi saindo, né? Bom, eu acho que a gente se vê segunda que vem, né? Aí quem puder adiantar alguma coisa para já trazer dúvidas e tal, para a gente ir pensando junto, maravilha. Né? E obrigada pelas trocas, pelos compartilhamentos.